Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Eu ainda estou aqui. E mais uma vez com a gente, depois de muito tempo, Mauro Elovitch. Continuo sendo melhor naquilo que eu faço. Olha aí, olha aí. Tanto que Estamos voltou de por demanda volta. popular, né? Pois é. Saiu, Né? republicamos o primeiro pilha com o Mauro e fez sucesso. Olha aí. Muito satisfeito de estar aqui de volta. Adoro o papo aí com vocês. Pois é, o Mauro estreou com a gente no Pilha, lá nos primórdios. A gente tá republicando no YouTube, né? No nosso baú, no Arquivos do Pilha, né, Maurício? Aí a gente republicou recentemente a primeira participação do Mauro nos podcasts e agora ele já virou um podcaster internacionalmente reconhecido. Que isso. Então, vamos lá. Podcaster, entre outros, né? Quando o Mauro não tá aparecendo no Jornal Nacional, tá aparecendo no Fantástico. Pois é, No podcast, pelo menos eu me divirto mais. Aí, daqui a pouco ele vai chegar igual naquela época lá do Cacete Planeta, que o pessoal ia entrevistar e falava assim, pro Fantástico, né? Mas vamos deixar de besteira e vamos falar do que interessa, que é gibizinho, né? E eu não sei se eu fico feliz ou triste em dizer pra vocês que esse podcast vai ser 100% marveco hoje. Começamos ganhando. Pois é, quando acontece isso eu me sinto sujo e quando termina eu vou no banheiro tomar um banho, porque eu não me sinto tão bem assim quando isso acontece, mas... Não, porque você mora no Nordeste, estamos no verão ainda e a gente toma banho por minuto ou morre. É verdade. Mas, bom, vamos começar então com o Mauro, né, que faz tempo que não aparece aqui. Qual o gibizinho que você quer falar pra gente, Mauro? Meus amigos, nos últimos dias aí eu revisitei o Demolidor da Inocente. Dei aquela terminada na saga do Demolidor nas edições de 1 a 10. E era um run que eu tenho... tinha uma memória afetiva excelente. Eu lembrava muito de ler aquilo em Super Aventuras Marvel. Tinha várias histórias marcantes, várias histórias que eu adoro, assim, sabe, que me marcaram quando eu li quando moleque e que, né, sempre virou referência pra mim, sempre quis pegar pra reler. E quando a Panini lançou essa saga do Demolidor, eu fui, né, correndo na banca comprar quando saiu a edição 1. E com o passar do run, eu fui tendo sentimentos mistos em relação a ela. Mas aí eu aproveitei que saiu essa série nova do Demolidor na Disney Plus e dei aquele gás final para terminar o run. E assim, é muito bom, cara. A gente, né, eu tenho algumas críticas, a gente vai falar aí durante o programa, tem algumas coisas que me desagradam realmente, especialmente, né, nessa relendo com outra cabeça tal, mas o saldo é muito positivo, cara, especialmente a gente considerar o que, né, vem sendo feito com o Demolidor, né, você comparar aí a nhaca que o Zdarsky fez ali no run dele e o da Inocente, até quando a Inocente erra, ainda é anos-luz à frente do que o Zdarsky fez.
Ah, isso é verdade. Eu terminei de ler também a saga do Demolidor com a fase dela terminou, foi até o volume 10, não é isso, Mauro? Ela fecha na 9. Ah, na 9 ela já fecha, é verdade. Uhum. E aí, eu tenho, acho que, um sentimento parecido com o seu. A gente gravou sobre isso nos primórdios dos Sete Jagunços. A gente falou sobre a fase da Inocente com o Romitinha, né? Porque quando começa a fase, não é com o Romitinha, ele entra um pouco depois. Eu não sei se é no volume 3, eu acho que ele entra. Ele entra 3 ou 4. Ele entra depois, né? Não é logo no início. Ela pegou uma batata quente na mão, né? Porque ela entrou logo depois do run do Miller, né? Então é muito complicado para poder assumir depois de uma fase que foi tão reverenciada, né? Que na verdade foi a fase que basicamente criou o Demolidor, né? Que transformou o Demolidor no personagem que ele é hoje. E eu acho que ela fez um trabalho muito bom, só que eu também acho que foi meio de altos e baixos. Eu gosto muito ali daquele meio, que é justamente da fase com o Romitinha, né? Que é aquela edição que o Demolidor enfrenta o Justiceiro, que tem até o crossover, né? Com a revista do Justiceiro, e tem o Bullet envolvido. Aquilo para mim é o auge da fase dela. Aí depois ela vai numas de um negócio mais psicológico. Aí é quando entra o Mephisto, que apesar de eu adorar o visual do Mephisto do Romitinha, mas assim, a história como já vai mais para essa parte psicológica, aí vem os Inumanos, aí fica uma história bem maluca, aí já me perde um pouquinho. Mas principalmente essa edição dela com do Justiceiro, com o Bullet, com o Demolidor, para mim é o auge dessa fase. Cara, essa edição do Justiceiro com o Demolidor, o crossover, né? Tá no volume 4 dessa saga do Demolidor. Cara, ela é excelente. E ali você vê, assim, cara, a diferença que o Romitinha fazia na época, né? Você tem a história do Demolidor, do Justiceiro, né? É um The Punisher 10, que é com a arte de quem estava fazendo o Justiceiro na época, né? O Will Portácio. Não é ruim, mas, cara, quando entra, é o mesmo lance, né? A mesma história vista pela perspectiva do Demolidor, que é Isso. a Daredevil 257. E desenhada pelo Romitinha, pô, é um espetáculo, cara. A mesma luta, desenhada pelo Will Portácio e pelo Romitinha, o impacto é completamente diferente, né, cara? A do Romitinha é uma obra de arte. A pancadaria do Demolidor com o Justiceiro é sensacional nessa edição. A impressão que o Romitinha passava nessa época é que de repente você tá vendo uma sessão da tarde e de repente você tá num cinema. Porque parecia que é a gibi de alto orçamento, né, bicho? É. A força do traço do cara. Eu lembro sempre assim, pra mim ele é tipo o Walt Simmons, aquele cara que você tem que afastar um pouco o gibi pra você compreender a, a grandiosidade da página que o sujeito faz. A O Romitinha dimensão, ali. né? É, isso. É, você tem Ah, que é se afastar sensacional. mesmo pra ver o todo. Porra, é um salto de qualidade mesmo. Eu lembro das Super Aventuras Marvel, dessa fase aí, aquela da luta com o Ultron mesmo e tudo mais. Pô, O cada crossover do página. Ato de Vingança, né? Que a gente É. já falou aqui, que é bem bacana também. Eles, Não, e a pra gente, mim, eu já acho que eu já comentei aqui também, pra mim ele só não tá melhor no Demolidor aí, em Homem Sem Medo também, do que ele tá em Homem de Ferro, que o Byrne escreve e ele desenha aqui, ali pra mim é o ápice dele, eu acho aquilo lindo, bicho. mas o que eu ia comentar, cara, é que assim, a gente também tem que dar o braço a torcer pra Inocente, porque nesse run dela, cara, enfiaram 3 mega sagas que ela teve que entubar e ela transforma em algo interessante pro personagem, cara. Aquilo fica, ela pega assim um efeito colateral da saga e transforma aquilo em algo importante para a história. Então, o primeiro que a gente vê impactado é a queda dos mutantes. No volume 3 da saga do Demolidor, tem uma edição que eu acho excelente, que até chama
Ponto Zero, saiu na Daredevil 252. Foi um tie-in da Queda dos Mutantes que a Nova York está sob ataque dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E é a história do X-Factor. E tem um blackout gigante e umas gangues punk, tipo Warriors, né, aquele filme dos anos 80, começa a detonar tudo. E o Demolidor e algumas pessoas viram a força de resistência de Nova York contra o caos. Cara, é muito legal essa edição, é muito legal, ela é bem intensa e ela transformou, né, cara, tirou do limão uma limonada. Um negócio assim, porra, você tem que enfiar alguma coisa de Queda dos Mutantes aí. A gente vê passando rapidamente alguns Cavaleiros do Apocalipse, mas ela se concentra no blackout e no caos de uma Nova York, assim, à beira da barbárie. Eu acho coisa, enquanto o negócio tá se desenrolando nos céus, ela tá mostrando o que tá acontecendo no chão, né? Isso, e ela não precisa, né, aprofundar em nada dos X-Men, cara. Você pega aquilo como uma premissa, né, cara, deram uma bola quadrada pra ela, que ela ajeitou e tocou pro gol redondinha, cara, porque é uma baita de uma edição. Depois, mais pra frente, ela entuba o inferno, Nova York cheio de demônio, cara. Ela construindo um negócio urbano, do Demolidor, com a Merit Floyd e tal. E aí nego fala, não, você vai ter que entubar uma saga inferno. E ela lida bem com isso. Depois, mais lá pra frente, ela tem que entubar o Atos de Vingança. Ó, você vai ter que botar o Demolidor. Ela tava construindo o arco dela do Demolidor com a número 9 lá, com aquele negócio, né, viajante dela, do Demolidor vagando pelo interior e toda uma pauta feminista ali, e nego de repente fala, não, você vai ter que entubar Atos de Vingança e fazer o Demolidor enfrentar o Ultron. E de novo ela tira do limão uma limonada, cara, porque ela cria uma relação do Ultron com a número 9, muito interessante, de duas pessoas que foram criadas, que um acaba tendo empatia pelo drama do outro. Cara, muito legal. Eu acho que assim, isso é um mérito gigantesco dela fazer isso. Ela pega uma personalidade do Ultron meio filosófica, né? Até um negócio meio shakespeariano, né, do Ultron ali, né, ele foi mandado pelo Doutor Destino nessa história do Ato de Vingança, para poder enfrentar o Demolidor, mas ele tá ali meio, assim, ele é aquela filosofando, quem sou, onde estou, o que farei, né, aquela coisa assim, e realmente é uma história muito bacana. Já é nessa fase que eu não tô curtindo tanto, que é justamente essa parte que ele viaja pelo interior, e depois das lutas dele com o Mephisto, tem o Coração Negro, né, que aí também tem, acho que surgiu nessas histórias, não foi, Maurício? Ele é criado aí. E é muito bacana, e aí tem essas histórias dele indo até o inferno, enfrentando o Mephisto, que já tinha aparecido antes, que isso tudo é resultado de uma coisa que aconteceu no primeiro volume, né, que foi me corrija se eu estiver falando besteira, se eu não estou confundindo as fases, mas foi no primeiro volume que ele, numa briga, acaba matando uma mulher, né, uma mulher acaba sendo morta por conta de consequência dos atos dele, né, e sem Não, querer. isso daí é no Homem Sem Medo, não é? Que depois o Dematis vai explorar isso lá no arco dele. Então esquece tudo isso que eu falei. Mas mas assim, ele tá vivendo o drama da aparição da Merit Floyd, né? Que fez ele trair a Karen. E aí ele meio que se sai, tem aquela edição que ele e o mercenário meio que trocam de máscara, né? O mercenário começa a agir como o Demolidor, né? Tem umas coisas bem bacanas mesmo nessa fase. Esse arco do Demolidor como mercenário como Demolidor é genial, bicho. É o final, é o arco final. É o arco final e é o Lee Wicks desenhando ali. É Tem legal. uma outra edição que é acho que é Ron Garney, mas é o Lee Wicks ali
Porra, eu me apaixonei pelo Lewis aí nessa época, bicho. Cara, Muito e deixa eu só bom. fazer um parênteses antes da gente entrar nessa, né, cara? Falando, eu concordo com o Marquito, cara, nesse negócio de que eu também não gosto. Eu acho que o pior ponto baixo do Run é esse, né, essa parte com os inumanos. Eu até tava gostando do negócio dele no interior, mas aí a hora que entra os inumanos e eles vão pro inferno e vem o surfista prateado e tal, sai muito, muito do âmbito do Demolidor e eu já não gosto, cara. É uma parte que realmente eu acho que é o ponto baixo aí desse run da Inocente. E Mas eu acho interessante, cara, porque o Marquito falando, ah, não, da onde que veio o Mephisto? Cara, a edição que o Mephisto começa a influenciar mesmo aí o Demolidor, né, cara, é pós-inferno, e é uma edição que eu li nas Super Aventuras Marvel e me chocou, cara, enquanto moleque, é o Daredevil 266. Tá no volume 5 da saga do Demolidor, cara. Que é uma que o Demolidor ele sobreviveu ao inferno. Ele teve o caso com a Mert Floyd. A Karen Page largou ele. E assim, ele tá destruído. Porque tudo que ele tinha feito para se reconstruir pós-queda pós-queda de Murdoch, que é onde ela pega, né, a saga, né, que ele tinha feito uma clínica para atendimento de pessoas carentes, né, atendimento jurídico de pessoas carentes, porque ele não podia advogar, o rei do crime tinha caçado lá, tinha dado um jeito dele perder a ordem, né, dos advogados dele, e ele está se reconstruindo, e está fazendo uma advocacia ambiental, e tá ele e a Karen vivendo ali na parte detonada lá de Hell's Kitchen, mas eles estão felizes e tal. E a Inocente faz uma parte impactante que é o quê? Ela bota a Meredith Floyd no negócio, ela forma um quadrado amoroso, cara, que é muito sinistro. Que é o Demolidor traindo a Karen com a Meredith Floyd e ela tendo caso com o Rei do Crime. E ela era amante do isso. Rei do Crime. Cara, isso é muito impactante. Pra época, né, cara? Porra, era um negócio assim, pesado, pesado. Esse arco eu acho muito legal. E aí, cara, na época do inferno e tal, a Meredith Floyd ela arruma um negócio que o Demolidor é esculachado por todos os adversários dele. E a Karen descobre, a hora que ele tá no hospital alucinando, ele chama a Mary. E a Karen descobre o caso e larga ele. Aí ele tá no fundo do poço nessa edição 266, porque ele perdeu a clínica, ele perdeu a Karen, que era o apoio dele pós-queda de Murdoch, ele tá se sentindo um canalha porque ele traiu ela com a Mary, e aí ele vai para um bar, cara, e o Mephisto chega lá disfarçado de mulher, seduzindo ele, e ele Isso. ferra a vida de todo mundo que tá no bar, cara. As pessoas, aquele meio ambiente diner do Sandman, sabe? As pessoas começam a se atacar umas com as outras, ou um irmão mata o outro irmão. Cara, essa edição, quando eu li na época, puta, cara, aquilo me impactou. Eu lembro de ter esse gibi, era a capa do Super Aventuras Marvel. O Demolidor, assim, bebendo cerveja num bar, com uniforme, com a barba por fazer, com o queixo enfaixado, porque ele tinha quebrado, né, o maxilar, e o Mephisto tentando ele, né? Cara, essa edição ela é excelente e ela é muito assim, sinistra, né, cara? É um ambiente muito pesado. Aqui eu acho que a Inocente tava brilhando, assim, tava voando baixo. E aí depois ela tenta requentar esses troços do Mephisto no volume 6 que aparece o Coração Negro, e por último naquele arco que eu não gosto, com os Inumanos lá, com o Demolidor indo no inferno. Toda essa parte aí é muito bacana mesmo, e é um crescente que realmente deixa a gente tenso, né? Mas esse arco lá com os inumanos é que para mim também é o ponto baixo da série. Eu só acho que concordo com vocês que destoa. Não preciso reler, na verdade. Eu finalmente fechei. São 3 epics que fecham aí essa parte da Inocente. E a primeira, né, o começo do arco saiu, foi a última a sair. As epics gostam de fazer isso, né? O começo do Stern
nos Vingadores, inclusive, também ainda não saiu, já saiu quase tudo, menos o comecinho. Mas esse por conta da saga dos Vingadores e do Avante, eu já li tudo. Mas as épicas eu vou começar agora, e do Demolidor, né? E concordo com vocês, assim, puxando de memória aqui, eu adoro essa história do Queda de Mutantes, mano. Eu acho que é assim aquela coisa do colateral, o outro ângulo, né? Meio que uma coisa Marvels, enquanto a desgraceira, a super desgraceira tá acontecendo, como é que ficam as pessoas normais, né? Pro povo da Cozinha do Inferno é o fim do mundo aquilo ali. A nave do X-Factor tá caindo na cidade, tá destruindo tudo. No gibi do X-Factor, nos outros a gente só vê a fumaça embaixo, né? E os prédios destruídos. Agora a gente tá vendo quem tá embaixo dos prédios. E tem essa coisa messiânica, tem o Bullet, né? Eu acho que aparece também com o filho dele, que tá sempre achando que o mundo vai acabar. Isso. A atmosfera que o Romitinha coloca, ele desenhando punk também é muito bom, bicho. Porra, você se sente realmente no filme do Warrior, né? Totalmente, ele é excelente pra esse negócio do punk, do pós-apocalíptico. É a cara Tem dele. aquela gangue de crianças também, né? Que a Innocent usa muito durante o run todo dela, né? Aquilo me incomoda um pouco. Aquela molecada ali, eu acho que destoa um pouco. E ela enfia aquela molecada em tudo, né, cara? Ela botou eles no long shot também. Aquela molecada meio que me irrita. Você não gosta de sidekicks e heróis mirins em geral, então. O mal é contra a adolescência, deixa as filhas dele chegar ela. Você mais contra ainda. Não, é a Legião Jovem, né? Acho que a Inocente é fã da Legião Jovem, do Kirby. E aí ela fez a dela também. Mas a Inferno também é outra que é sensacional, porque é como se virasse a câmera assim do que geralmente foca para um outro lado, né? Como eu falei, meio Marvels também, isso. De mostrar o ponto de vista da rua. E aí, de repente, você muda esse foco do. Beleza, é um mundo fantástico, mas como é que as pessoas normais sobrevivem nisso? Você vai para um lado completamente fantástico do personagem, né? Dele perdendo até a memória de quem ele é. Porque quando ele volta dessa peregrinação toda aí, né? Ele nem lembra quem ele é de verdade. Tá? E vem o mercenário e rouba a identidade dele. E aí ele vê o Jack Gladiador, eu acho que agora traduzindo só como Jack Battling, né? Não lembro se foi isso agora, mas enfim. Eu gosto da jornada em si, mas concordo que destoa por conta disso. Primeiro você tá vendo a Inocente mexendo com o lado mais humano mesmo, apesar de ter uma coisa aqui e ali mais sobrenatural, com essa edição bem lembrado, mal. Eu nunca tinha feito esse link, mas é bem a edição do Dine de Sandman na Marvel mesmo. E de novo, é uma desgraceira, né? Você sente, parece que é aquela noite chuvosa e quente e fumacenta e tudo mais, meio a pesadelo, aquele clima meio estranho, assim, na coisa. Quando acaba o gibi, você fica maravilhado, mas ao mesmo tempo você dá graças a Deus que acabou, você saiu daquele ambiente ali. Não, você fica se sentindo mal, cara. É. Ele já tava no fundo do poço, ele tava todo fodido, ele não tinha o que fazer, ele vai pro bar, cara, de uniforme e tudo. E de repente começa tudo a afundar em torno dele, né, cara? Os dois irmãos que estavam num encontro de Natal começam a brigar do nada, se esfaquear. O cara que tinha traído a mulher, o outro pessoal começa a tretar lá dentro do bar. E aí, depois que você descobre que é o Mephisto, a mulher tá lá e começa a vir com um papo furado, e ele pega e beija, depois dá um soco, e aí ele descobre que é o Mephisto. Cara, é muito sinistra essa edição. Eu só quero deixar registrado aqui a coisa que eu acho mais implausível nesses gibis todos aí, é culpa do Miller, né? Que é a OAB caçar um advogado. Isso não existe, isso Não é existe. falso. É falso. Só no universo Marvel mesmo pra isso acontecer. Só. Eu já trabalhei num caso que o cara tinha sido condenado por apropriação indébita previdenciária, pegava o valor das velhinhas que era cliente dele. O cara tava ali, cara, eu acompanhando a execução penal dele, o cumprimento do regime aberto do cara, e de tarde o cara vinha lá advogar. Porra, se não caçou com isso, não vai ser o cara. Ele pode ser o demolidor, ele pode ser justiceiro, ele pode ser qualquer coisa que não vão caçar. É só porque foi o rei do crime mesmo, né? Que manda na OAB. Também na OAB.
Bom, vou falar agora. O Mauro falou de um gibi mais antigo, mas que estava sendo lançado agora há pouco tempo, relançado, né, pela Panini. Eu vou falar de um gibi que ainda nem chegou aqui no Brasil, que é o volume novo de Wolverine, já depois da Era de Krakoa. Nós fomos enganados ali no começo, porque foi anunciado lá o gibi do Wolverine com o Jonathan Hickman e o Greg Capullo desenhando, mas aí a gente, na hora que saiu, descobrimos que era uma minissérie, eles não iam assumir a mensal, a gente até falou do comecinho dessa minissérie aqui, não foi, Maurício? Mas vou falar da mensal, que é escrita pelo famigerado Saladinha Med, nosso popular Saladinha, e desenhada por Martin Coccolo, que eu vi aqui agora que ele desenhou também aquela fase do Immortal Thor, né? Pelo menos algumas edições ali de Immortal Thor, provavelmente. Quase que ainda tá rolando, mas ninguém mais se importa, né? Ninguém, né? ninguém tá ligando, né? Se o desenhista Série B saiu, você imagina. Pra ver como é que tá a situação, né? Só não tá pior do que o Capitão América do Tanner Coates, que a Marvel só faltou botar a vassoura na porta, assim, pra ele. Só prestava as capas do Alex Ross e tiraram o Alex Ross do gibi. Cara, aquilo dali degringolou rápido, né? Né, bicho? E começa tão bem. Não, tinha Foi. uma pegada interessante, conspiração, de repente o negócio assim entra numa espiral de coisa ruim que Deus o livre. E assim, eu sinto dizer que esse Wolverine não é muito melhor do que essas coisas que vocês estão dizendo, não. Não diga isso, não diga isso. Começa com o Wolverine daquele jeito, né? Isolado, querendo estar isolado de tudo, ali no interior das montanhas rochosas, no meio da neve, no meio do nada. E começa a aparecer, salvo engano, já na primeira edição, alguns personagens que, como ele, tiveram alguma ligação com o Adamantium, né? Então aparece o Cyber, aparece a Lady Letal mais na frente, um daqueles dos... Constrictor. Porra. Constrictor. Constrictor é da primeira edição, né? O que tem os tentáculos os nos pulsos. tentáculos de Adamantium, o Constrito, aí depois o Cyber aparece mais na frente, aparece um dos caras dos Carrascos, né? Era o Carrascos, né? Aquele grupo de ciborgues. Carniceiros, né? Carniceiros, É. Pronto, aparece um dos carniceiros, enfim. E tá acontecendo alguma coisa esquisita que eles meio que estão sendo dominados por alguma coisa que até a coloração do Adamantium muda, né? O Adamantium é aquela coloração prateada, e quando essa coisa que a gente vai descobrir mais na frente o que muda a cor, fica dourado, fica amarelo, um amarelo mais dourado. E isso está acontecendo com todas as pessoas que têm algum tipo de ligação com o Adamantium. E o Wolverine tá ali mais uma vez, querendo ficar na dele, não querendo ser incomodado, tal, ao mesmo tempo que na Uncanny ele tá lá com a equipe da Vampira. Enfim, é aquelas coisas que a gente sabe que acontecia principalmente naquela época ali do auge dos anos 2000, que o Wolverine estava em todas as revistas da Marvel e a gente não sabia como que ele conseguia estar em todas. Isso é o de menos, que estar em duas revistas ao mesmo tempo é o de menos para ele. E aí tem uma história que ele acaba lutando com um mendigo, mas é um mendigo, é um garoto, um adolescente que acabou sendo obrigado porque o mendigo é aquela maldição que é quando consome carne humana que ele se torna criatura, né? O espírito vem, e ele tá vendo que o garoto tá conseguindo meio que controlar, e ele tá tentando ajudar o garoto a controlar, então ele acaba meio que usando esse mendigo adolescente como meio que um sidekick dele, com muito exagero. Ele tá tentando treinar o garoto para que ele não ataque humanos, tal. E tem toda essa aura do Adamantium que tá mudando essas pessoas que têm um contato com Adamantium.
E aí, no final do primeiro arco, já saiu até a edição 7 lá nos Estados Unidos. Aqui deve começar a sair quando terminar a fase de Krakoa. Então, já vou falar algumas coisas, alguns spoilers lá na frente. Volta um personagem que ninguém se importava quando ele apareceu, e se importaram menos ainda quando ele foi embora, e ele volta com uma força enorme, que é o glorioso Romulus, aquele personagem que Caramba, ressuscitaram o Rômulo. Cara, o ressuscitaram o negócio que Romulus. eles jogaram como sendo, puto, grande conspirador. O negócio termina do nada. Cara, aquilo dali, até o build-up pra aparecer o Romulus era legal na época. Né, cara? Uma grande figura nas sombras, tal. Cara, o final daquilo era muito ruim. Eles ressuscitaram aquilo. Os caras foram atrás do gibi. Como era o nome do roteirista, Maurício? Que fez essa parte que era do Wolverine Origins? Ah, ali foi o Daniel Way, não? Daniel Way, Foi. que era o Gartienes Wannabe. Trouxeram ele, trouxeram uma coisa que ele inventou e que já não era bom, requentaram aquilo, trouxeram ele de volta e explicaram que é uma entidade, uma entidade que é mais ou menos um deus do adamante, uma entidade que é uma adamantina, que, cara, negócio chato, que eu não sei como é que eu consegui ler essas 6 edições, ainda li a 7ª edição e tô esperando sair a 8ª para ler. Eu não sei por que eu tô fazendo isso com a minha vida. Como eu sou um verme, especialmente no que se refere às histórias do Wolverine, eu já fiquei curioso pra ler. Olha que merda. Vou baixar esse negócio pra eu ler. Eu te entendo, mal. Eu sou Eu assim tava com olhando- o Homem-Aranha. Eu tava olhando aqui, enquanto o Marquinhos tava falando, cara. Na edição 4, parece que tem o Wolverine treinando o Endigo, lutando jiu-jitsu com ele, dando mata-leão nele. Cara, eu vou ter que ler isso. O Andrew é o sidekick do Wolverine agora. Cara, eu vou ter que ler isso. Que merda. Eu não vale nada mesmo. Não, ó, Marcos, esse negócio aí de Adamantina é o equivalente do Wolverine da deusa da tempestade presa no martelo que o Jason Aaron inventou, sabe? Porque não faz sentido nenhum, é um retcon horroroso e ao contrário, a história do Aaron, pelo menos, é bem contada. Você termina a edição, você diz assim, pô, isso é legal. Se fosse um What If, se fosse uma graphic novel, alguma coisa, eu até engolia. Mas não, 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 gente, isso é muito cocô, não faz sentido nenhum. Eu tô lendo isso assim, indignado. Assim, primeiro, esse Martin Coccolo, ele tava ok no Thor? Tá ok no Thor. É um bom desenhista? Não é um bom desenhista. Ele tava ok no Thor. Ele é um desenhista filler que, na verdade, foi é, apresentado no gibi como se fosse uma sensação. Não é sensação nenhuma, é mais um dos italianos que a Marvel tá levando pra lá e Que a trabalhando Marvel tá escravo, né? escravizando, É. De tempos em tempos a Marvel escolhe uma nacionalidade assim e traz um monte de gente, né? Foram os brasileiros, os filipinos, os espanhóis, essa fase do Pepe Larraz e tudo mais, agora são os italianos, né? Os italianos genéricos que a gente fala sempre aqui. E esse é um dos italianos mais genéricos que tem. Tem um traço limpo, tem, é bacana, não ofende nada, mas também não diz nada, não diz nada. Eu tô não tem abestalhado. personalidade, né? Não tem, eu tô abestalhado assim com essa galera. É intrigante ver se tá falando aí do velhinho aparecer em mais de um gibi. Naquela época também tinha esse desenhista que aparecia em mais de um gibi. Hoje tem desenhista que não terminou o gibi do mês. Faz 8 páginas, né? E aí vai entrega pra outro filler lá pra continuar. Eu comecei também essa fase aí torcendo, que eu gosto do Saladinha Médio. Eu acho que ele deixou a desejar no Miles Morales. Ele começou até bem, mas ele resolveu fazer um pupurri ali de. Sabe o que o Bendis fez no Aranha Ultimate, no Peter Parker mesmo, né? De meio que condensar 50 anos de história do Aranha em 60 edições. Ele quis fazer isso com o Miles, né? Teve saga do clone do Miles, teve Miles Verso, teve tudo que aconteceu com o Peter, só não teve namorada jogada da ponte. Fora isso, teve tudo. E aí foi bem bobo, assim, sabe? Agora, ele tem coisas boas. Eu gosto de algumas coisas do Ahmed mesmo, né? Aquela que já ganhou até Eisner,
Raio Negro dele, que é bacana. Mas aqui, pelo amor de Deus, tinha que ser proibido. Se eu fosse editor, eu acho que qualquer um de nós fosse editor ia dizer assim, olha, sua fase não vai redefinir o personagem. Você não vai revelar um segredo obscuro. Você não vai mostrar como o pai do personagem na verdade é um escroto. E o professor Xavier também não sacaneou o personagem, tá certo? Fora isso, você pode fazer qualquer coisa. Porque Agora você é só tá isso que falando, você acontece. tá elogiando aí o Saladinha Média, você não falou do Demolidor dele. Por quê? A porra, não. O Demolidor dele é outro que a gente comentou aqui, né? Foi. Na verdade, tô defendendo aqui também o mal, eu falou mal do Zidarsky que você fez cor. A gente falou bem do primeiro encadernado do Demolidor do Zidarsky, porque é muito bom mesmo. É. Não, isso E, é, cara. e Ele é aí, bem bom, mas ele o cara engana. degringola rápido ali também. Pois é, e o A hora Ahmed que a Electra vira demolidora, velho, ali eu já falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Ali foi masoquismo puro pra terminar. Não, na verdade, se edita o visual, pelo menos é bonito. Eu até comprei o bonequinho. Mas a ideia é uma bosta mesmo. É uma Eu, bosta. eu acho que o Ahmed ainda degringola mais rápido. Porque agora, inclusive, eu vi um spoiler aqui. Até onde eu tinha lido, o rei tinha ficado arrependido, né? Meio que assim, tocado pelo divino de alguma forma, se arrependendo das merdas todas Ah, que fez. não. E aí eu disse, bom, deixa eu ver como é que ele vai continuar isso. Só que eu acabei não lendo, deixei acumular. Aí eu vi um spoiler agora do rei com uma aura dourada brilhando assim, possuído por alguma coisa lá, não sei se divino ou não, mas eu tô com medo dele ter puxado aquele plot do Zidarsky, né, do amigo de faculdade do Matt Murdock, que na verdade tem poder divino e que cuidou dele a vida toda. Aquilo é horrível também. Aquilo é pra fazer você largar o gibi e jogar bola. Mas vocês tocaram num ponto interessante, cara. Né, o Maurício falou, cara, tinha que ter um editorial pra falar, cara, pelo amor de Deus, a galera vai se divertir se você fizer histórias divertidas do personagem dentro do mundo dele. Você não precisa reinventar ele. Eu tava, sei lá, acho que mês passado eu ouvi um programa antigo de vocês falando disso que, o Demolidor chegou num ponto que não tem mais o que fazer com ele e tal. Cara, não tem mais o que fazer porque todo mundo que pega quer reinventar o cara. Por que que não, cara, se pegassem, fizessem arcos fechados, bota um caso, né, cara? Pega lá um caso que ele tá defendendo e que ele tem que investigar e que aquilo vai acabar repercutindo com algum dos personagens deles daquele nível urbano da Marvel. Cara, tem muita coisa que dá pra você construir com aquilo. Mesma coisa o Wolverine, você não precisa ficar toda hora reinventando a origem dele, revisitando o Arma X. Cara, podiam fazer igual o Ruka fez, faz ele enfrentando ali um cartel ou alguém que vai levar o adamantium dele o adamantium não, o fator de cura dele até um limite, transforma ele num negócio mais humano, faz ele enfrentando a Yakuza, faz ele, cara, tem, se você quiser, pega ele numa atmosfera de Neo Samurai, cara, tem história legal que você faz sem megalomania. Eu acho que o erro da galera tá aí nisso daí que vocês falaram, cara. Todo mundo quer deixar sua marca, todo mundo quer reinventar o cara, ao invés de contar histórias boas. Se pegasse, fizesse um recortezinho dentro do universo do cara e fazer histórias interessantes dentro daquilo, respeitando o que é o personagem, tinha muita coisa, cara. Tem é infinito o que dá pra você criar com isso daí. É o que a gente fala, né? Parece que todo mundo quer ter o encadernado capa dura, né? Pra colocar na estante. Todo mundo quer fazer um gibi que merece um encadernado capa dura e esquecem do encadernadinho capa cartão, né? Do arroz com feijão bem feito. Aí todo mundo quer fazer o encadernado capa dura, ganhar um Eisner. Só que nem todo mundo consegue, né? É isso, E não bicho. precisa, cara. Não É que precisa. tá. Gibi mensal não precisa ser ganhador de Eisner. Gibi mensal é pra divertir a galera, cara. É um blockbuster divertido. Cara, com o Demolidor, o tanto de história no ar divertida que dava pra você fazer, fechadinha, dentro daquele universo de Nova York decadente, corrupta, corrompida pelo rei.
Cara, tinha muita coisa legal pra você fazer ali. Mas é isso, cara. Todo mundo é megalomaníaco. Ó, vocês sabem que eu assino embaixo disso tudo e eu concordo com mal. Você falou, tocou num ponto aí que é vital, sabe? É para vender, a gente sabe que é para vender. E desde os anos, final dos anos 80, quando descobriram os TPBs, né, a forma de pegar o gibi, encalhou na banca, botar tudo num encadernado só, com uma capa nova e vender de novo como uma obra completa, né? Dando enfim, o próprio Cavaleiro das Trevas, e tudo mais, a DC que inventou isso, verdade seja dita. Mas aí tem Última Caçada de Kraven, tem uma porrada de gibi que foi assim, aí a Marvel, a DC descobriram que dava para ganhar várias vezes com o mesmo gibi. Sensacional, bom pra gente também, porque não deixa de ser um artigo muito legal. Hoje a gente curte muito, a gente diz, né, que é melhor ler o TPzinho, porque você tem uma dose maior do gibi de vez. Com o começo, meio e fim, ou pelo menos uma fase, um pedaço de uma fase. E é isso, não é pra ser capa dura, não. É mais legal você olhar para um gibizinho assim, mesmo que você não puxe ele pra ler toda hora, mas só de você olhar para a lombadinha dele ali, ou pra capa dele e dizer assim, pô, esse gibi é bom, sabe? Não precisa redefinir tudo, não. Como você falou, mano. Se pegar um justiceiro, por exemplo, né? Ah, o justiceiro é problemático com a polícia, com o símbolo, com não sei o que, a série tá até explorando isso agora. Mas não, bicho, bota o Frank Castle lá, como o Chuck Dixon fazia, como o próprio Ruka fez também, bota ele ali numa missão para acabar com um cartel, para acabar com um tráfico de drogas, um tráfico de gente e tudo mais. E faça 6 edições disso bacana, que isso vai vender, bicho, isso vai ficar na boca do povo. Não Cara, eu precisa dizer, ah, você sabia que na verdade o Frank Castle, quando estava no Vietnã, fez um pacto com o Mephisto e aí quando ele voltou para Nova York a família morreu porque é o preço não precisa, ninguém quer isso. É isso, cara. É exatamente isso. Porra, eu não sei, cara, como que os caras não enxergam isso, né? Você pega, por exemplo, a fase do Ruka no Wolverine, cara. Ele não reinventou o personagem, ele não tem um grande antagonista. Cara, é um negócio assim, razoavelmente fechadinho e é legal, é divertido. Todo mundo gosta de ler aquilo. Com o Justiceiro e com o Demolidor, então, cara, que não são nem mutantes, funcionaria muito melhor. É. Cara, imagina o Justiceiro, você fazer um blockbuster desse, aí um pipocão dele enfrentando um cartel, o Demolidor, um neo-noir. Cara, você pega ele, bota ele num contexto ali, tipo, né, tipo o Drive com aquele Ryan Gosling, sabe? Enfrentando um universo fechadinho de máfia tal. Cara, é muito legal. A galera ia adorar ler aquilo. Mas não, o pessoal tem que ter as aspirações malucas de reinventar o personagem, a história dele, revisitar o passado, ou trazer elementos, trazer o irmão gêmeo esquecido do Demolidor. Porra! É mesmo, é verdade. É isso que a gente fala. O que, que a gente fala assim que não tem mais o que fazer, porque é isso. Se às vezes eles têm aquela ânsia de colocar o gibi na banca todo mês, aí acaba soltando história de qualquer jeito. Aí talvez se não fosse aquela coisa de ter que ter o gibi na banca todo mês, talvez as qualidades das histórias seriam melhores, né? Porque iam falar assim, não, a gente tem uma história para ser contada, então vai sair. Não, porque ó, você precisa terminar essa história porque esse gibi tem que sair no mês que vem. É nesse sentido que a gente fala que não tem mais o que fazer, é porque acaba fazendo a toque de caixa e não sai coisa bacana. Mas às vezes, ô Marquito, às vezes o que falta ali, cara, é um editorial. Se Ah, isso é fizer, verdade. se a pretensão dos caras é lançar todo mês, lança, cara, mas lança assim, ó, você não precisa ser megalomaníaco. Todo mês você vai contar uma historinha de mistério com o Demolidor. Todo mês você vai contar uma historinha do justiceiro enfrentando traficante, enfrentando pedófilo, enfrentando uma corja que ninguém na sociedade gosta. E de vez em quando, se você quiser colocar entre uma edição ou outra, quando você tiver mais tempo de elaborar, esse questionamento de se a justiça com a própria mão, com as próprias mãos vale a pena, se o justiceiro é um psicopata ou não, beleza, cara, encaixa nisso daí. Mas tem como você fazer, cara. Eu acho que talvez o erro não seja questão de ser mensal.
né, cara? Se fosse, eu não lembro qual de vocês falou, se fosse uma pretensão mais Bonelli, cara, de historinha fechadinha do mês, ou arco de 3, 4, 5 histórias para contar uma coisa mais simples, funcionaria. E aí, de vez em quando, você quer meter uma mega saga, beleza. Você tem o tempo entre essas historinhas de você desenvolver a tua mega saga. Agora, o erro eu acho que tá nisso, cara, de assim, pô, vamos fazer a Toque de Caixa e a Mega Saga. Então você vai desenvolver um negócio merda por 24 edições. Aí eu acho que é o que irrita todo mundo. É verdade. É verdade. Bom, e você, Maurício? Do que vai falar hoje? Pois é, eu agradeço o gancho aí, acabamos indo para esse lado aí, porque eu acho que o gibi que eu vou falar é um grande exemplo disso que a gente está falando, de que não precisa ter grandes pretensões, não. Chega lá com uma proposta e uma missão, né? E conta uma história. Eu acho só, antes de partir aí para fechar essa ponte, eu acho que falta a coisa, a figura do editor mesmo vai dizer assim, não, isso aqui tá uma merda, você não vai fazer isso, esqueça, sabe? Porque os caras estão muito estrelinha e tem que fazer, tem que respeitar a visão do cara. Não, bicho, isso aqui não é arte, não é produto. Produto tem que vender. Se não vender, tá todo mundo na rua. É igual a filme, né? Ah, porque é uma maravilha, um produto cultural. É um produto. Antes de ser cultura, é um produto. Se não der dinheiro pra ninguém, não vai ser feito. E pra ser feito o que não dá dinheiro pra ninguém, tem que fazer vários que dão dinheiro, né? Tem que sair muito Transformers do Michael Bay, aquelas porcaria pra sair os filmes que vão ganhar prêmio aí no Oscar. Que não seja de efeito especial, é claro. Mas sim, eu quero falar de um Weapon X-Men. Não é o primeiro gibi com esse nome que sai. Saiu ano passado, 2024, saiu um Weapon X-Men do Christos Gage, se não me engano. Com arte do Mahmoud Asrar. Que eu gosto muito, inclusive, mas não li esse gibi por motivo de Christos Gage. E esse agora eu fui ler porque é escrito pelo Joe Kelly, que tá fazendo aí um comeback, né, na Marvel. Joe Casey. No Joe Casey, o Joe Kelly é o Não, que tá não, no não Aranha. Marquite, não Marquite, que sou eu que Marquetei, confundo. o Joe Kelly tá no Homem-Aranha. O Joe Casey, que também é parceiro do Joe Kelly, a gente comentou isso recentemente em algum Sim. podcast aí. Eles são sócios lá no Man of Action, que fez várias coisas aí pra Marvel. Ben 10 é deles, vários desenhos aí são desse coletivo. Tem muita gente boa e tem também o Duncan Rolou. Você também fez essa piada quando falamos. Não resisto, não resisto. É, escrito pelo Joe Casey, e desenhado pelo Chris Cross, aquele Chris Cross que desenhou o Capitão Marvel Genisvel do Peter David, Sim. que eu gosto muito. O Chris Cross, se não me engano, ele tem alguma coisa também da Milestone. Infelizmente o Jamerson não tá aqui agora para puxar meu olho para dizer que é isso mesmo. Eu lembro que ele desenhou também algumas edições da Liga do Joe Kelly. Sim, deve ser amigos aí. E ele desenhou também o Aço, o Gibi do Aço. Não lembro quem escrevia na época, mas ele desenhou o Gibi do Aço também. E esse é um gibi, assim, bem... vou lembrar aí uma coisa que foi republicada recentemente até, aquela X-Force Sexo e Violência, lembra? Que tem a capa da Ela é legal Dominó e demais. Wolverine. Pois tem uma missão, tem uma equipe que é montada para essa missão. São personagens que a gente já conhece, então não precisa pular a apresentação, fazer você se importar com os personagens, né? Assim, estamos montando uma equipe, pega, mata e come pra ir atrás de um cara assim. Começa com o Wolverine, numa destruição num hotel. O Wolverine com aquele chapéu de Leprechaun numa festa. E aí o pau come e destruição, pancadaria e tudo mais. E olha a equipe que é juntada aqui. É o Wolverine, já falei, né? Deadpool tem que aparecer porque tá aí em voga. Com o Cable. O Pássaro Trovejante, que foi ressuscitado aí com um uniforme horroroso na fase Krakoa, mas a gente não pode criticar muito porque, segundo dizem na internet, é muito mais fiel às origens indígenas, enfim, de nativo americano dele, mas aqui ele tá com o uniforme clássico, o uniforme que ele morreu lá em Giant Size X-Men, e o Kama da geração X, que é um personagem que eu gosto muito visualmente e construção e tudo mais. Ele se junta para uma missão que
só saiu a primeira edição agora, no momento que a gente tá gravando, tá nas vésperas de sair a número 2. Não imagino que esse gibi vai ter uma vida longa, deve fechar em um encadernadinho, 2 no máximo. Mas é bem nessa ideia de que também tem a ver com Adamantium. Ele puxa ali uma coisa do Saladinha Med, Marcos, mas não tem nenhuma possessão que possui o Adamantium, não. São traficantes que estão movendo ali um adamante e tudo mais. Lembra até um pouquinho nesse ponto aí o filme novo do Capitão América. E eles estão indo atrás porque parece que existe um alvo maior atrás disso aí. Tem a ver com o próprio Deadpool, tem a ver com essa equipe que está sendo formada aí. São várias perguntas, por que porra que o Cable tá aí, por que que o Deadpool aparece do nada se voluntariando também, várias coincidências, assim. Então tem uma tema maior por trás disso que vai sendo amarrada aí, mas também tem muita pancadaria de destruição e é isso. São personagens conhecidos, personagens que a galera gosta, ótimos para esse tipo de pancadaria. O Passateurgente nunca foi muito desenvolvido porque morreu logo, né? Mas ele sempre foi caracterizado como um cara cabeça dura, um cara esquentado, age antes de pensar e conhece o Wolverine das antigas também, então tem tudo a ver com isso aí. Eu gostei, achei o Chris Carlos é um belo desenhista, tá muito bem aqui também, tanto em cena de ação, na redistribuição, nas porradarias, quanto na caracterização dos personagens mesmo. E o Kelly, o Casey conhece esses personagens bem de muito tempo. Tá bacana. De novo, né? Não é um gibi que vai mudar nada, não vai ganhar prêmio nenhum aí, mas se continuar como essa primeira edição aí, é um gibi que eu vou comprar o encadernadinho quando sair aqui no Brasil, né? Espero que a Panini lance isso encadernado, não solto aí fora de ordem nas mensais, como tem feito com algumas coisas nessa época, a cor. Ainda tem capa do Alex Ross, né? Tem capa do Alex Ross e tem também conexão com a fase atual aí que um mundo sob destino, né? Que o destino deu um Sim. golpe e virou no Feiticeiro Supremo e resolveu fazer um SUS mundial e tá botando todo mundo no bolso aí. Vamos ver no que é que vai dar, mas tô gostando. De novo, é melhor ver isso do que a possessão que possui o Adamantium, a ferrugem demoníaca do Adamantium aí. Agora, sabe o Vendido. O Maurício, passei na frente da lista de tudo que o Marquito tava indicando aí, cara. Já tá na minha lista aqui para baixar. Sabe o que me lembra isso aqui? Eu li aqui, mas eu li, aí você falando assim, eu tava folheando aqui a revista. Eu falei, eu li, mas aí eu fui vendo aqui umas páginas, eu falei, eu tenho certeza que eu li. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque é um gibi que lhe diverte quando você tá lendo e que você esquece no minuto seguinte. Isso não é ruim. A gente é muito melhor do que o que a gente tava falando antes, daqueles gibis que assim, que quer ser um gibi revolucionário. Não, você tá lendo ali durante 10, 15 minutos que você pegou para ler aquele gibi, lhe divertiu e pronto, passa pro próximo. Daí quando você for ler a segunda edição, você não lembra se leu a primeira e tá tudo bem. Mas o que me lembrou esse gibi aqui foi o Vingadores Selvagens. Pronto, Porque, tipo isso. Puta, isso é legal demais, cara. Aí, porque é aquela coisa assim, aquela coisa improvável, massa velho ao extremo, mas que diverte. você ajudou a vender, Marquito. Porque Vingadores Selvagens é um negócio que quando me passaram o conceito, eu falei, cara, isso vai ser uma bosta. Depois que eu li a primeira edição, eu adorei, adorei. É um massa velho puro, desligue o cérebro e divirta-se, e é muito divertido. Pois é, e é mais ou menos o espírito desse gibi aqui. O Joe Casey, ele é muito bom, né? A gente cansa de falar dele aqui. Ele tem fases muito boas. E esse gibi é basicamente isso. É um gibi que você vai. Enquanto você estiver lendo, você vai se divertir muito. Quando você terminar de ler, você vai esquecer o que leu, mas vai saber que foi divertido. É basicamente isso, esse gibi. E está tudo bem. Tá ótimo. Inclusive uma coisa que é um serviço muito bom, né? Que
essas páginas de recapitulação que tem no gibi agora. Porque você não lembra de um mês pro outro. É coisa demais que a gente lê, é trabalho, é conta pra pagar, é prazo pra cumprir. Ainda bem que tem isso aí, porque ficar voltando pra reler o gibizinho do mês passado toda hora não dá não. Né? É isso mesmo. Agora esse só saiu o primeiro número, né, Maurício? Tá para sair o segundo. Vamos ver se vai ter ou não vida longa, né? Se bem que como ele foi lançado para ser com essa vinculação com essa saga do Doutor Destino, né? Talvez seja só uma minissérie. Se bem que hoje em dia tanto Marvel como DC lança tudo como mini, se faz sucesso, vira mensal. Exatamente. Eu acho que é isso, senhores. Algo mais a acrescentar? Não, tá bom. Assim como esse gibi, tomara que nosso programa seja divertido, você dê umas risadas, ainda que esqueça 10 minutos depois de ter ouvido. Verdade. Deu tempo de lavar a louça, né? De fazer a sua calistenia diária, então tá ótimo. Eu já tô vendo, viu, Mal? O Luigi lendo esses gibis que a gente indicou aqui e vindo reclamar com a gente no WhatsApp que são ruins mesmo, que o programa tá melhor do que o gibi, mas Tá paciência. bom, cara. Vai variar, daí ele vai dar aquela crise de vez em quando de nunca mais vou ler nenhum gibi atual, já parei com o gibi, e depois ele tá batendo palma pra Três Coringas. Então, Não, essa tua escolha realmente. A gente não fala muito porque senão ninguém mais ouve escapistas. Falando nisso, Mauro, como está? Você está lá sempre nos Escapistas, onde nossos ouvintes te encontram mais frequentemente? não, tamo lá Fantástico. firme. Não, Só ligar na Globo, né? tamo lá firme e forte nos Escapistas. Agora nós estamos gravando uma série aí sobre o Punho de Ferro, vai ficar bem bacana. E aquele negócio, se Deus quiser também, e essa minha participação não espantar vocês igual aí esses runs furados aí do Demolidor. Se eu não virar o novo Chips e Darsky, que vocês me chamem para mais outros programas pra gente continuar batendo um papo aqui. Ah, mas vai voltar outras vezes, sim, certamente voltará. Maurício aqui não sai mais daqui, né, Maurício? Já tá com contrato assinado com sangue. Eu sou a Sociedade da Justiça naquele Ragnarok lá. O Dãozinho é aquele demônio grande que eles ficavam lutando no Ragnarok. Tenta destruir, mas não consegue. Só que caeca. É. Bom, então é isso. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br